Filho, filha, você não tropeçou neste vídeo. Você foi chamado. Esta mensagem não é uma palavra, é um manto. É como se o próprio céu inclinasse seus ouvidos à tua angústia e respondesse com voz de trovão e colo de ternura. Eu vi o momento em que teu espírito quase cedeu, quando o medo sussurrou mais alto que a tua fé. Mas hoje, o trono se moveu. Não é o fim, é o prenúncio da virada. Enquanto teus olhos veem deserto, meus olhos veem promessas rasgando os céus como relâmpagos. Enquanto teu coração hesita, meus anjos estão trabalhando no silêncio com precisão celestial. Por isso eu vim te dizer: coragem, porque a batalha que te exaure já está vencida no meu decreto, e a vitória que tu buscas já começou a ser formada no secreto. Se esta palavra queimou dentro de ti como confirmação, escreve agora: eu aceito a coragem. Isso não é só um comentário, é uma chave profética que abre portas invisíveis. E antes de seguirmos, inscreve-te neste canal, ativa o sino e compartilha esta mensagem com alguém que precisa ouvir a minha voz. Quando você compartilha, você se torna parte da corrente divina que estou levantando neste tempo. Agora prepara teu espírito, porque o que eu vou revelar a seguir vai te reposicionar onde você pertence, no centro da minha vontade. Coragem não é ausência de medo, é permanência na promessa mesmo quando tudo parece contrário. Eu não te peço coragem como exigência, mas como resposta ao que já está feito no invisível. Eu conheço os pensamentos que vêm contra ti nas madrugadas, aquele frio na alma, aquele aperto no peito, aquela dúvida que não grita, mas corrói em silêncio. Eu vi quando tua força falhou, quando tua esperança vacilou, e mesmo assim, tu não desistiu. Isso é coragem. E ainda que te sintas fraco, saiba, o valente não é quem não treme, é quem treme e continua marchando mesmo assim. Eu te chamei porque há uma semente de força dentro de ti que ainda não germinou, mas vai germinar. Meu espírito sopra sobre esse solo seco, e eu declaro: você vai florescer mesmo no campo da guerra. Coragem, porque tua alma está sob a minha sombra, e quem caminha debaixo do meu sopro não será vencido pelas tempestades. Quantas vezes te disse: não temas? Não foi por insistência vazia, mas porque eu conheço os bastidores da tua guerra. Tu olhas para fora e vê um cenário ameaçador, mas eu olho para dentro de ti e vejo um guerreiro em construção. Eu te formei com firmeza espiritual, mesmo quando tua história te fez pensar que eras frágil. Toda vez que eu digo coragem, é porque algo no mundo espiritual já foi liberado a teu favor. Eu falo contigo como um pai fala ao filho que está prestes a descobrir sua verdadeira identidade. Tu não és o que o medo te fez acreditar. Tu és aquele que eu levantei, aquele que eu preservei, aquele que eu ungi em silêncio. Eu falo contigo como quem está prestes a mudar tua rota. Coragem não é só para suportar, é para levantar, reagir e avançar. Mesmo tremendo, você vai seguir, e eu vou contigo. Coragem é ouvir o silêncio e continuar crendo que eu ainda falo. É caminhar em noites escuras, segurando uma promessa que parece distante, mas que nunca foi esquecida. Eu te dei coragem como dom, não como cobrança. Quando eu sussurro ao teu espírito não tenha medo, é porque já enxerguei o que está do outro lado da montanha que agora te assusta. O inimigo que tenta paralisar teus passos conhece o som da minha voz e teme quando você crê nela. O inferno inteiro se move quando um coração decide confiar, mesmo sem entender. Por isso, coragem. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu sou imutável. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ontem eu te sustentei, hoje eu te levanto e amanhã te farei voar acima dos ventos que hoje tentam te derrubar. Guarda isso no teu espírito. O medo mente, mas minha palavra é eterna. Meu filho, minha filha, a coragem que te peço é a porta para revelações maiores. Enquanto você treme, eu estou revelando tua estrutura espiritual. Há uma armadura celestial sendo forjada dentro de ti. Não foste chamado para fugir, mas para ficar de pé. O medo que te persegue é o reflexo da unção que carrega. O inimigo persegue o que teme, e tu és temido no mundo espiritual, mesmo que ainda não percebas. Cada lágrima que caiu em noites silenciosas foi uma oração sem palavras que eu recolhi no meu odre. Cada vez que pensaste em parar e não paraste, uma muralha caiu do lado de dentro. Eu estou te formando com fogo.
não para te queimar, mas para te purificar. Coragem, porque há um propósito queimando por trás da dor, e nenhuma dor que passa por minhas mãos é desperdiçada. Estou te levantando por dentro, antes de te erguer por fora. Escuta, a coragem que eu libero sobre ti hoje não nasce de sentimentos, nasce da fé. E fé, meu filho, não é ausência de dúvidas, é resistência a elas. Tu podes sentir medo e ainda assim ser corajoso. Corajoso é quem decide confiar mesmo com o coração tremendo. Tu já passou por dias em que pensou que não aguentaria. E olha onde estás. Isso não é acaso. É minha mão te sustentando mesmo quando tu não vias. Lembra-te de onde eu te tirei. Dos vales onde só tu e eu sabíamos a dor que carregavas. Agora te digo, não recues, porque atrás de ti não há mais estrada. Há um abismo de onde eu te resgatei. Coragem é continuar mesmo quando não se entende. E mesmo que agora tua visão esteja nublada, eu vejo com clareza. Eu sei o que estou fazendo. E o que preparo é maior do que tua mente pode conceber. O medo que sentes não é prova de fraqueza. É sinal de que você está perto de algo grande. O inimigo não investiria tanto contra ti, se não houvesse uma unção poderosa sendo liberada nesse tempo. Tu és resposta para gerações que ainda virão. Tuas lágrimas estão regando a terra onde outros vão colher fé. A coragem que eu peço hoje não é só para ti, é também para aqueles que virão depois de ti. Tu és pioneiro em uma linha de milagres. És o primeiro a romper com cadeias que pareciam eternas. Por isso, levanta-te. Eu estou contigo nos bastidores. Ainda que não sintas, minha presença te cerca como muralha de fogo. Tua respiração cansada está sendo renovada agora pelo sopro do meu espírito. O medo não vai te paralisar. O medo vai ser a escada onde tua coragem se manifesta. E onde a coragem se manifesta, eu opero milagres. Coragem não é barulho. Às vezes, é apenas continuar respirando quando tudo em ti quer desistir. Eu te vejo, e o que eu vejo vai além do que tu sentes agora. Vejo uma alma valente, formada na dor, mas sustentada pela esperança. Eu não escolhi os fortes, eu fortaleço os escolhidos. Tu foste escolhido. Isso não é uma sentença de peso, é uma honra, porque quem eu escolho, eu sustento, e quem eu sustento, vence. O medo quer que tu esqueças quem tu és, mas hoje eu venho lembrar, tu és meu, e porque és meu, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu mesmo sou o teu escudo, tua fortaleza, tua rocha. Coragem, não por força, nem por poder, mas porque o meu espírito habita em ti. E onde meu espírito habita, o medo não reina. Recorda-te de Josué, a quem eu disse, sê forte e corajoso. Por que eu diria isso, senão porque ele também sentiu medo? Eu não condeno teus medos. Eu os confronto com a minha presença. A coragem que eu liberei sobre ele é a mesma que agora te alcança. Tu também estás à beira de um Jordão e tens pensado, será que vou conseguir atravessar? Mas escuta, eu já fui adiante de ti. O caminho está traçado, mesmo que teus olhos ainda vejam águas agitadas. Quando tua planta pisar o solo da obediência, eu abrirei caminhos. Coragem, porque o que agora parece risco será testemunho, e o que agora parece obstáculo será ponte. Eu não te trouxe até aqui para te envergonhar. Te trouxe para revelar que o que te sustenta não é tua força, é a minha fidelidade. Eu te digo, coragem, porque tua história ainda não terminou. O que parece ser um capítulo final é apenas o silêncio antes do renascer. Tu olhas ao redor e pensas, tudo está ruindo. Mas eu te afirmo, eu estou reconstruindo do jeito que só o céu reconstrói, de dentro para fora. E quando eu reconstruo, nada fica fora do lugar. Por isso, não temas. Eu sou o Deus que entra em túmulos e chama pelo nome. Eu sou aquele que transforma o vale de ossos secos num exército. E hoje, eu declaro sobre ti, levanta. Tua identidade está sendo restaurada. Tua mente está sendo renovada. E tua alma será banhada em coragem como óleo fresco descendo do alto. Essa estação não te mata, ela te refina. E ao final dela, verás que tudo cooperou para algo maior do que tu imaginavas. Não temas, porque o medo paralisa, mas a coragem ativa o céu. Toda vez que tu decides crer, mesmo que em meio à dor, o mundo espiritual se movimenta. Eu não te deixei, e nunca deixarei.
Há uma multidão invisível te cercando. Anjos foram designados para te guardar, e minha palavra está selada sobre tua vida como brasão real. Eu te estabeleci como sinal entre os que temem e os que creem. Tu és separação. Tu és linha de fogo. Tu és altar ambulante onde meu espírito habita. Por isso, coragem. Tu és mais do que sobrevivente. Tu és testemunha viva de que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se hoje estás de pé, é porque eu te sustentei no secreto. A história ainda está sendo escrita, e o próximo capítulo será marcado pela coragem que escolhes ter agora. Há vitórias que não fazem barulho quando começam. Elas não surgem com trombetas, mas com sementes. E eu te digo, a tua vitória já foi semeada. Mesmo que teus olhos ainda não vejam frutos, mesmo que tu pises num solo árido, o que eu plantei florescerá. Meu filho, minha filha, há batalhas que tu achas que ainda nem começaram, mas no céu já houve movimentação. Meus anjos estão em marcha, minhas mãos estão moldando cenários, e minhas promessas estão sendo alinhadas no tempo exato. A vitória é como o amanhecer. Começa no escuro, mas avança com certeza. E agora eu te revelo. Há respostas vindo na tua direção, ainda que camufladas no silêncio. Não julgues o que estou fazendo pela aparência das circunstâncias. Eu não sou o Deus de improviso. Eu sou o Deus do preparo. E tudo aquilo que tu achavas estar parado, está apenas sendo lapidado em segredo. Não te deixes enganar pela ausência de sinais. Meu agir, muitas vezes, é como a gestação, invisível por fora, mas explosivo por dentro. Tu estás em fase de formação de uma vitória que será inegável, mas antes do fruto vem o tempo da raiz. E esse tempo não é vazio, é estratégico. Eu estou cavando profundezas no teu espírito que sustentarão o peso da glória que virá. Tu não foste esquecido, foste incluído em um plano que te ultrapassa. Se eu te mostrasse tudo de uma vez, teu coração não suportaria. Por isso eu escondo para proteger, eu silencio para fortalecer, e eu atraso visivelmente para acelerar espiritualmente. Hoje eu te digo, a tua vitória já começou. Não na superfície, mas no invisível. E tudo que nasce no invisível se manifesta com poder quando chega a hora. Aguenta firme. O processo é a assinatura do meu cuidado. Enquanto tu reclamas do tempo, eu estou te ensinando a eternidade. O tempo que achas ser demora é lapidação. Eu não entrego promessas cruas. Eu as amadureço em ti, para que quando cheguem, tu estejas pronto. Há vitórias que adoecem quem as recebe despreparado, mas tu não serás um desses. Eu te amo demais para te dar antes da hora. Por isso eu trabalho nos bastidores. Eu movo corações, removo pedras, alinho atmosferas. Eu sei o momento exato em que a tua resposta tocará o natural, mas antes, ela precisa se estabelecer no espiritual. E isso já está acontecendo. O céu está ativo por tua causa. Há movimentos acontecendo por detrás de portas que tu nem sabes que existem. Por isso, não te precipites. Cada dia de espera é um tijolo na estrutura da tua promessa. E quando ela vier, será maior, mais forte e mais gloriosa do que tu imaginavas. Teu erro, muitas vezes, é achar que, porque não vê, eu não estou fazendo. Mas eu não trabalho sob teus olhos. Eu trabalho sob minha palavra. E o que eu disse, eu cumpro. Não há espaço para dúvidas quando o céu já liberou um sim sobre tua vida. Tu andas por dias nublados, mas acima das nuvens, o sol nunca deixou de brilhar. Da mesma forma, a tua vitória já está em movimento, mesmo que encoberta. O tempo não é o teu inimigo. O tempo é meu instrumento. Eu uso os minutos, as estações, os atrasos, os silêncios, para lapidar tua percepção. Tu aprenderás a me reconhecer mesmo quando não me vês. E quando menos esperares, o invisível se tornará visível diante de ti. Tu cantarás e dirás, foi ele quem fez. Porque ninguém além de mim poderia organizar o impossível de forma tão perfeita. A tua vitória não começou hoje. Ela começou no momento em que eu escrevi teu nome no meu livro. Desde então, cada lágrima tua tem peso eterno. Eu recolho o que para os outros é desprezível. Eu conto as noites em que tu apenas deitou esperando por um alívio que não veio. Mas hoje eu afirmo, há algo vindo do alto. Não como ruído, mas como resposta. Não como agitação, mas como certeza.
Eu não esqueci o que te prometi, e mesmo que tudo em volta grite que nada vai acontecer, o céu já determinou o contrário. Os teus olhos vão se abrir, e tu verás o que agora eu estou fazendo. Mas até lá, caminha como quem já venceu, porque quem confia em mim, anda por fé, e não por vista. E todo aquele que anda por fé, antecipadamente carrega no peito a coroa da vitória. Tu és mais que vencedor, porque eu já venci por ti. Lembra-te de quando eu falei com Abraão: olha para as estrelas. Ele ainda não tinha um filho sequer, mas eu já via uma geração. Assim é contigo. Tu olhas ao redor e vês vazio, mas eu vejo multidões. Tu vês escassez, eu vejo abundância sendo preparada. Porque quando eu declaro algo, o universo inteiro se curva para cumprir. Não importa se tua realidade ainda não reflete minha promessa. Importa que minha palavra nunca volta vazia. A vitória é como a aurora. Primeiro vem a escuridão, depois o clarão. E agora eu te digo, tu já estás vivendo o início do brilho, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. E se tu consegues crer nisso, já estás participando da manifestação. A vitória é processo, sim, mas processo com destino certo. E o teu destino é glória. Nada do que estás passando agora é desperdício. Cada detalhe está conectado a uma vitória em construção. Eu estou trabalhando em linhas invisíveis, alinhando pessoas, circunstâncias, horários, eventos, de forma tão precisa que tu só compreenderás depois. Há uma costura divina sendo feita, e tu és parte da tapeçaria. Enquanto tu sofres no agora, eu já celebro o depois. Eu vejo o fim desde o início. E eu sei, vai valer a pena, vai fazer sentido. Tu não és vítima do tempo. Tu és portador de uma promessa. E essa promessa não depende da tua força, mas da minha fidelidade. Então, aquieta teu coração. Não estás estagnado. Estás sendo moldado. E toda vitória que nasce do meu processo carrega poder de transformação. Não só para ti, mas para muitos através de ti. A vitória não começa no palco. Começa no deserto. E tu estás em um deles. Mas esse deserto não é punição. É preparação. Eu levei o meu povo pelo deserto antes de entregar Canaã. Eu moldei o caráter de José no Egito antes de o colocar no trono. Eu afinei a fé de Davi nas cavernas antes de o fazer rei. E contigo, eu também estou fazendo algo profundo. A vitória que virá será duradoura, porque não foi feita depressa, foi feita de propósito. Não apresses o que eu estou santificando com o tempo. Há uma glória sendo formada que precisa de estrutura. E tu estás crescendo por dentro enquanto o mundo pensa que estás parado. Logo, tudo mudará. E o que hoje parece solidão será visto como santificação. Tu és vaso sendo queimado no forno da unção. E o que virá de ti será precioso. Tu ainda achas que estás esperando pela vitória, mas na verdade, é a vitória que está esperando por ti. Esperando tua maturidade. Esperando teu posicionamento. Esperando tua fé. Eu não sou um Deus de atalhos, sou Deus de processos. E o processo está em curso. Não te compares. Não invejes o que outros já receberam. Cada um tem um tempo e o teu está sendo contado com zelo. Eu não falho no relógio. Quando chegar o momento, nada impedirá. Nenhuma porta se manterá fechada. Nenhum inimigo permanecerá de pé. Porque quando eu decido liberar, ninguém pode segurar. Então espera, mas espera com confiança. Não como quem duvida, mas como quem já visualiza o que está por vir. Porque aquilo que preparei para ti supera até mesmo os teus maiores pedidos. A vitória não será apenas uma conquista pessoal. Será uma proclamação celestial. Outros olharão para ti e saberão: foi Deus quem fez. E isso não é sobre orgulho, é sobre testemunho. Eu quero glorificar o meu nome através da tua vida. Por isso eu capricho nos detalhes. Por isso eu demoro no tempo humano para acelerar no tempo divino. O que eu estou preparando é cenário de milagre. E quando tudo estiver pronto, tu serás posicionado no centro da minha promessa. Mas não será surpresa, será reconhecimento. Tu saberás. Eu passei pelo processo. Eu aguentei. Eu fui fiel. E eu direi: muito bem, servo bom e fiel. Porque quem permanece no processo, herda a promessa. E quem herda a promessa, carrega uma unção que transforma atmosferas. Tu não estás esperando em vão.
Estás sendo edificado para viver o extraordinário. Tu olhas com olhos naturais, mas eu trabalho no invisível. O que teus sentidos captam é apenas a superfície do que está acontecendo. Enquanto tu enxergas a ausência, eu vejo a abundância sendo preparada. Enquanto tu enxergas portas fechadas, eu estou construindo corredores invisíveis que te levarão a lugares onde jamais imaginaste entrar. Meu filho, minha filha, nem tudo que parece derrota é perda, e nem tudo que parece silêncio é ausência. Eu falo mesmo quando não ouves. Eu ajo mesmo quando não vês. A fé que eu derramo sobre ti hoje é para romper com a lógica, para te libertar da prisão do ver para crer. Porque aquilo que é eterno não se vê com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. E hoje eu estou te chamando para enxergar com o coração aquilo que ainda não chegou aos teus olhos, mas já está nos meus planos. A tua visão é limitada pela dor, mas a minha obra não é contida pela tua visão. Eu sou o Deus que criou a luz no meio do caos. Lembras? Antes de qualquer forma, antes de qualquer beleza, eu disse: haja luz, e houve. Assim também será contigo. Mesmo que agora tudo ao teu redor esteja desorganizado, escuro, ameaçador, minha palavra continua tendo autoridade para criar futuro onde só há entulho. Eu sei que tu estás tentando entender, tentando montar o quebra-cabeça com peças faltando. Mas hoje eu te digo, confia mesmo sem entender, porque enquanto tu tentas compreender com lógica, eu estou desenhando com glória. Há milagres sendo formados por trás das cortinas do que tu chamas de nada. E quando for o tempo, aquilo que hoje parece confusão se revelará como providência. Porque eu sempre trabalhei assim. Onde ninguém vê, eu já comecei. Tu te lembras de Eliseu e do seu servo, cercados por um exército inimigo? O servo viu os soldados, mas Eliseu viu os anjos. E o que mudou a situação não foi o cenário, foi a visão. Hoje eu te chamo para ver com os olhos da fé. O que te ameaça não é maior do que o que eu estou preparando. Tu te sentes cercado, mas o inimigo é quem está em desvantagem, porque ao redor de ti há cavalos e carros de fogo, há anjos em guarda, há promessas de pé, há decretos celestiais aguardando o tempo certo. Por isso, não te deixes levar pela aparência. O que teus olhos veem é limitado, mas o que eu estou fazendo é ilimitado. Aprende a confiar em mim mesmo quando tudo parecer contra, porque a tua realidade não é o que vês, é o que eu declarei. E aquilo que eu declaro, ninguém pode revogar. Eu não olho para o que é aparente, eu olho para o que é eterno. E tu precisas aprender a alinhar teu coração com o céu. As circunstâncias mudam, os cenários se alteram, mas minhas promessas permanecem firmes. Hoje tudo parece parado, amanhã tudo pode mudar. Basta um toque meu, uma ordem, uma respiração do meu espírito, e aquilo que parecia morto volta à vida. Tu olhas para os sinais da terra, mas eu opero no ritmo do céu. Teu calendário diz atraso, mas o meu plano diz preparação. O que te frustra hoje será teu testemunho amanhã. Por isso não tomes decisões com base no que vês agora, porque tu vês um quadro incompleto, mas eu tenho a pintura inteira. Eu sei onde isso vai dar, e quando tu finalmente perceberes o que eu estava fazendo, tu te ajoelharás e dirás: valeu a pena confiar. Tu tens observado o caos e pensado: onde está Deus no meio disso? Mas eu te digo: estou no controle, nunca deixei de estar. Eu sou como o oleiro que molda no escuro, que trabalha em silêncio, que refaz quando necessário. Teus olhos te enganam quando dizem que nada está acontecendo, porque no meu reino, os maiores milagres começam no invisível. Lembra-te, antes da chuva vir, Elias já ouvia o som. Ele ainda não via nuvens, mas já ouvia com os ouvidos da fé. Assim também contigo. Começa a ouvir, antes de ver. Começa a declarar, antes de tocar. Porque a tua fé ativa os céus, não os teus olhos. Eu estou virando a página da tua história, mesmo que tu ainda estejas lendo a última linha do capítulo anterior. E quando chegares ao próximo parágrafo, tu entenderás que eu estava escrevendo algo muito maior do que imaginavas. Fé não é cegueira, é visão espiritual. Não é ignorar a dor, é reconhecer que há algo além dela. Tu tens focado tanto no que perdeste, que esqueceste do que eu ainda posso restaurar. Olha ao teu redor, parece tudo igual,
mas o mundo espiritual está em ebulição. As peças estão se movendo. As portas que hoje estão trancadas serão abertas no tempo certo. E o que hoje parece silêncio é só a pausa antes da canção da vitória. Tu ainda não viste tudo, tu ainda não entendes tudo, mas isso não te impede de seguir, porque a tua caminhada não depende do que os teus olhos físicos enxergam, depende da luz que eu acendi dentro de ti, e essa luz, nenhuma escuridão pode apagar. Segue, mesmo sem entender, porque quem crê, avança mesmo no nevoeiro, e o teu caminho está seguro, porque é eu quem estou guiando cada passo. O contraste entre o que vês e o que eu estou fazendo é parte do processo. Eu poderia te mostrar tudo agora, mas tu não estarias pronto para carregar. É por misericórdia que eu escondo. É por amor que eu atraso. Porque aquilo que estou construindo é grande demais para ser revelado antes do tempo. Tu és como um vaso em processo de cura. Se eu apressar, tu rachas. Por isso, aprende a descansar. Aprende a confiar quando não houver explicações. Aprende a andar sobre as águas da incerteza, com os olhos fixos em mim, porque tu não estás naufragando, estás sendo conduzido, e tudo o que parece desordem será alinhado com precisão divina. Logo, muito logo tu entenderás o motivo do silêncio, da espera, da ausência de sinais, e saberás que eu sempre estive fazendo mais do que tu pediste. Os teus olhos veem o hoje, mas eu vejo gerações. Tu pensas em sobreviver à tempestade, mas eu estou te preparando para ser abrigo para outros. O que tu enfrentas agora é só o início de uma história que abençoará vidas que tu nem conheces ainda. Eu não trabalho para te impressionar, eu trabalho para te formar. E parte dessa formação é aprender a confiar quando não há evidências, crer quando tudo parece contraditório. Eu não disse que seria fácil, eu disse que estaria contigo. E eu estou, hoje, amanhã e todos os dias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o campo não produza, ainda que eu sou. E se eu sou, tu podes descansar, porque o que teus olhos não veem, tua fé já começa a tocar. E quando tu te firmares nisso, nada, absolutamente nada, poderá te abalar. Tu tens me perguntado, Senhor, por que tudo parece parado? E eu te respondo, porque estás olhando apenas com os olhos do corpo, mas há olhos mais profundos, os olhos da fé, os olhos da alma, os olhos que se abrem quando tu oras, quando tu esperas, quando tu me buscas em silêncio. Eu quero que tu vejas como eu vejo. Quero que tu caminhes como quem já possui, mesmo sem ter. Como Abraão, que andou pela terra prometida quando ainda era terra dos gigantes. Como Moisés, que viu Canaã mesmo sem pisar nela. Eu te dou visão de fé hoje. Abre os olhos, não para o que é, mas para o que será. Porque o que será já começou, ainda que em oculto, ainda que sem forma, ainda que sem cor, mas eu já estou desenhando, e tu és parte da tela. Não deixes que o que vês defina quem tu és, porque a tua identidade está firmada em mim, e não no que os teus olhos conseguem perceber. Tu não és o caos que te rodeia, tu és promessa em movimento. Mesmo quando tudo parece parado, há um mundo espiritual se agitando a teu favor. Eu estou mexendo em corações, desfazendo laços, abrindo passagens. Estou ajustando detalhes que tu sequer sabes que existem. Tu estás vendo um campo vazio, mas eu já vejo colheita. Estás vendo a dor, eu já vejo cura. Estás vendo perdas, eu já vejo restituição. Por isso, não limites tua fé ao que vês. Tua fé precisa ser maior que tua visão, porque quando tu confias em mim, mesmo sem evidências, tu liberas o céu para agir. E eu te digo, o céu já está agindo. Antes de Josué tocar as muralhas de Jericó, eu já havia dado a cidade em suas mãos. Antes do som das trombetas, antes da marcha, antes do grito, a vitória já era uma realidade no céu. Tu te impressionas com os muros caindo, mas eu me alegro com corações que obedecem mesmo quando tudo parece inabalável. Josué viu a cidade fortificada, seus soldados treinados, seus portões fechados, mas escolheu confiar na minha voz, não na aparência. Eu dei instruções simples: marchar, tocar, clamar. Nada fazia sentido aos olhos humanos, mas tudo estava coordenado no invisível. O que tu chamas de loucura, eu chamo de estratégia divina. O que tu vês como obstáculo, eu vejo como cenário de milagre.
Jericó não caiu pela força, mas pela fé. E tua Jericó também cairá. Não quando tu gritares, mas quando confiares até o final. Antes de Davi tocar em Golias, eu já o havia treinado nas sombras. Quando ninguém o via, eu o preparava para um momento de glória. As pedras que ele pegou no ribeiro foram só instrumentos. A verdadeira arma era a aliança que ele tinha comigo. Davi não venceu por tamanho nem por espada. Venceu porque sabia quem eu era. E é isso que eu quero de ti, que antes da luta, tu já saibas quem eu sou. Que antes do confronto, tua confiança esteja firmada. O gigante que te ameaça já foi pesado e achado em falta diante de mim. Não importa sua armadura, sua voz, sua força. Quando eu envio um filho meu, não importa o tamanho dele, importa o tamanho do meu propósito nele. Davi correu para o gigante, enquanto outros corriam dele. Eu estou levantando esse mesmo espírito em ti. Coragem antes da evidência, fé antes da vitória. Porque quem eu preparo no secreto, eu exalto no dia certo. José viu o fundo do poço antes de ver o trono. Viu a prisão antes de vestir vestes reais. Viu a traição dos irmãos antes de ouvir o sim do faraó. Mas em todos esses lugares, eu estava com ele. E mais do que isso, eu já tinha decretado que ele governaria. Cada passo de dor foi um empurrão para o lugar da promessa. O Egito não era o fim, era o palco. A prisão não era castigo, era plataforma. Tu pensas que estás sendo esquecido, mas na verdade, estás sendo posicionado. José não venceu por esforço, venceu porque eu transformei sua dor em propósito. E é isso que farei contigo. A injustiça que te cerca hoje será o testemunho de amanhã. Os que te descartaram vão precisar do que eu coloquei em ti. Tu és como José, sonhador, rejeitado, mas ungido para governar. E quem eu unjo, ninguém impede. Antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, eu já havia fechado as bocas deles. A ameaça era real. O decreto era cruel. Os inimigos eram muitos. Mas Daniel não se curvou ao medo. Ele se ajoelhou a mim. Não orou para ser poupado. Orou porque sabia que eu estava no controle, com ou sem cova. Tu tens medo do que pode acontecer, mas eu já estou no lugar onde tu ainda não entrou. Já fechei bocas de leões que tu nem viste ainda. Já neutralizei perigos que tu nunca perceberás. Daniel não foi protegido da cova, foi protegido na cova. Assim farei contigo. Não prometo caminhos sem ameaças, mas garanto minha presença em todos eles. E onde eu estou, o impossível se curva. Tu não morrerás no que agora te ameaça. Tu verás que aquilo que parecia fim será lugar de livramento. Antes de Ester entrar na presença do rei, eu já havia movido corações. Ela não foi escolhida por acaso. Sua beleza não foi apenas aparência, era a chave. Sua história de orfandade, silêncio e anonimato era apenas o pano de fundo da grande revelação. Ela havia nascido para aquele tempo. E tu também. Tu achas que estás em um lugar estranho, fora do plano, deslocado, mas eu te posicionei exatamente onde tu precisavas estar. Antes do decreto de morte, eu já havia levantado tua intercessão. Antes do medo se formar, eu já havia liberado coragem. Assim como Ester, tu és resposta. Tu és porta-voz do céu, em uma terra de trevas. E eu abrirei portas diante de ti que outros nunca imaginaram. Porque onde há coragem diante da ameaça, há também favor celestial. E tu serás coberto por esse favor. Antes de Pedro andar sobre as águas, eu já tinha colocado firmeza sob seus pés. Ele viu o vento, sentiu o medo, mas ainda assim deu o passo. Não foi a água que o sustentou, foi a minha palavra. Vem, tu tens olhado para o mar revolto e pensado, é impossível. Mas eu te digo, se eu disse vem, então tu podes. Não porque tu sabes como, mas porque eu estou contigo. Pedro afundou quando tirou os olhos de mim, mas até naquele momento, eu estendi a mão. Não há erro teu que eu não possa alcançar. Não há passo em falso que eu não possa corrigir. Tu não andarás por lógica, andarás por obediência. E cada passo será sustentado pela fé. As águas não te afogarão, serão caminho. Os ventos não te derrubarão, serão impulso. Porque eu já preparei o chão invisível onde tu irás pisar. Antes de o exército de Gideão vencer a multidão inimiga, eu já havia reduzido suas forças para mostrar meu poder. Tu pensas que estás em desvantagem,
Olhas para o pouco que tens e te comparas com o muito dos outros. Mas tu não entendes. Quanto menos tu tens, mais eu posso fazer. Gideão venceu com 300 homens porque eu não precisava de números. Precisava de fé. Eu poderia ter usado milhares, mas escolhi usar poucos. E hoje, eu escolho te usar assim como estás. Com o pouco, com o fraco, com o desprezado. Porque assim ninguém rouba a minha glória. Quando venceres, e tu vencerás, será evidente que foi a minha mão. Os inimigos se assustarão não com tua força, mas com o meu favor sobre ti. Não reclames da tua limitação. Ela é o espaço perfeito para o sobrenatural. Antes de o Mar Vermelho se abrir, eu já tinha determinado a travessia. O povo via morte, eu via passagem. Eles clamavam por livramento, e eu já havia planejado libertação. Tu estás diante de um mar que parece impossível. Atrás, o Egito. À frente, as águas. Mas ouve, eu não te tirei de onde tu estavas para te deixar aqui. Se eu te trouxe até esse ponto, é porque há um caminho onde agora só há água. Moisés ergueu o cajado, e o vento obedeceu. Hoje eu ergo sobre ti minha palavra, e te digo, a porta vai se abrir. E quando isso acontecer, tu não apenas passarás com honra, com provisão, com testemunho. O inimigo que agora te persegue será engolido pelas águas que eu mesmo dividirei diante de ti. Antes de Paulo e Silas cantarem na prisão, eu já havia designado libertação. As correntes estavam nos pés, mas o coração deles estava livre. Tu estás preso por situações, por circunstâncias, por limitações, mas teu espírito não pode ser acorrentado quando está ligado ao meu. Quando tu adoras em meio à dor, o céu se move. Quando tu louvas no cárcere, a terra treme. Os outros prisioneiros te olham e não entendem, mas eu compreendo cada nota do teu clamor. E já está em movimento um terremoto espiritual. As portas se abrirão, as algemas cairão, e tu sairás de onde estás, não como vítima, mas como testemunha viva do meu poder. A prisão foi só o palco, a adoração, o segredo, a vitória já garantida. Antes da cruz, eu já havia planejado a ressurreição. Tu achas que tua dor é sinal de fim, mas eu te mostro a cruz, lugar de morte que se tornou o maior símbolo de vida. Meu filho morreu entre ladrões, aos olhos de todos, derrotado. Mas o que parecia fracasso era a vitória suprema. Assim também contigo. Aquilo que te expõe, que te sangra, que te envergonha, eu transformarei em glória. O céu não se abala com a aparência de perda, porque já conhece o final da história, e a tua história termina em glória. O inimigo celebrou cedo demais. Os acusadores vão se calar, porque o que está para nascer de ti será tão glorioso quanto o dia em que a pedra foi removida do sepulcro. Tu não foste chamado para sepultamento, foste chamado para ressurgir. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Caminho da Fé, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você, então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve, e que Deus te abençoe. Amém.